Boa tarde, meus quarenteners, tudo bom? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre o último tipo das orações subordinadas, tá? Que são as orações subordinadas adverbiais. Até agora a gente falou de oração subordinada substantiva e oração subordinada adjetiva, né? Por que elas tinham esse nome? Porque elas ocupavam o lugar do substantivo ou do adjetivo, beleza? Pela lógica, hoje a gente vai falar das orações subordinadas que ocupam o lugar do advérbio, beleza? Então vamos, assim como a gente fez com os outros tipos, vamos entender o que isso quer dizer na prática partindo de uma frase que está no período simples, tá? Então vamos analisar a seguinte frase. Bom, então vamos lá. Por que essa frase aqui é um exemplo de período simples? Porque ela tem apenas um verbo, né, que é o comia. Beleza? Isso quer dizer que todo mundo gira em torno desse único verbo, beleza? Então aqui a gente ainda não tem oração subordinada. É uma frase composta por uma única oração, tá? Então, na infância, o Gustavo comia leitinho com a colher. O professor Gustavo era um bebezinho, né? Um bebezão, né? E a primeira pergunta que a gente vai fazer aquela análise que a gente já conhece. Então, vou perguntar quem comia. Resposta, o Gustavo. Então, o Gustavo é o sujeito. Quem come, come algo. Essa pergunta, para quem não se lembra, é para achar um objeto direto. E aí, o algo que ele comia era leitinho, objeto direto, o verbo BTD. Nenhuma novidade até aqui, né? Para chegar nesse com a colher, eu perguntaria, ele comia como? Vamos lembrar, como é para achar um adjunto adverbial de modo, beleza? E o na infância, eu perguntaria, ele comia quando? Isso daqui é um adjunto adverbial de tempo, beleza? Então está tudo analisado aqui, todos os termos têm aí a sua função. Porém, vamos comparar aqui. Então a gente viu que esse na infância era um adjunto adverbial de tempo, ok? E se no lugar de na infância eu tivesse dito quando era apenas uma cri, o Gustavo comia leitinho com a colher? Veja, a pergunta que eu faria para o verbo comia é a mesma. Ele comia leitinho com a colher quando? Seja na infância, seja quando era apenas uma cri, a pergunta feita ao verbo é a mesma. Qual que é a diferença, então? A diferença é que quando eu digo na infância, eu tenho um termo simples, sem verbo. Quando eu digo quando era apenas uma cri, eu continuo tendo aqui uma ideia de tempo, mas agora eu tenho um verbo. E aí eu não posso mais chamar de adjunto adverbial de tempo. Aí a gramática vai dizer, você não pode mais chamar assim, mas você vai dizer, mas eu quero. Aí você vai falar, não pode. Você vai falar, então eu tenho que chamar como? Aí ela vai dizer, olha, só porque tem esse verbo, você tem que chamar de oração. Lembra que cada verbo corresponde a uma oração. Então tem uma oração que está aqui em preto, que é a oração principal. Essa outra que está aqui em, sei lá que cor é essa, acho que é vinho, né? Oração subordinada. Por que subordinada? Porque ela é um pedaço da outra, né? Do comia. Adverbial. Por que adverbial? Porque ela ocupa o lugar de onde eu esperava um adjunto adverbial, um advérbio, né? E nesse caso específico, uma adverbial temporal. Por quê? Porque ela expressa a ideia de tempo. Só porque tem aquele verbo, a gente muda a nomenclatura. Só que aí vocês devem se lembrar, quando a gente falou das outras orações subordinadas, eu disse para vocês, olha, o nome que a gente dá para a oração subordinada é o que menos importa. O que importa para a gente é entender a função, entender nesse caso aqui, principalmente a ideia, tá claro? Bom, quando nós falamos de orações adverbiais, é esse o nosso assunto, aquela que ocupa o lugar de advérbio, certo? São 9 os tipos diferentes que a gente pode ter. São esses 9 que estão aqui na tela.
Então, assim, falar de orações adverbiais, por um lado, é mais fácil, porque a gente não vai ter que fazer grandes análises como a gente fazia com as orações substantivas e adjetivas, mas, por outro lado, tem uma dificuldade que as outras não tinham, que é a quantidade de tipos, né? São 9 tipos ao todo. Então, proporcional, temporal, final, causal, consecutiva, concessiva, condicional, conformativa e comparativa. Professor, como que eu vou diferenciar cada uma delas? Como que eu vou saber qual é cada uma delas? Aí que está o ponto, aí que está a parte legal de falar sobre esse assunto. Aqui a gente está falando de relações lógicas. O que está em jogo aqui é puramente a interpretação, tá certo? Então, a gente resolve qual é o tipo, em grande parte olhando para a ideia que ela expressa. Por isso que, sem sombra de dúvidas, as orações adverbiais são as que mais caem em vestibular, tá bom? Porque elas estão muito ligadas a questões de interpretação. Vamos tratar cada uma delas aqui no vídeo, e eu vou chamar a atenção para alguns pontos mais específicos na aula interativa, tá? Então vamos lá. Bom, eu vou tratar aqui de duas em duas. Então, primeira delas, oração proporcional. O que eu queria que vocês lembrassem? Oração proporcional, vamos pegar um exemplo, né? Se eu digo assim, à medida que ele subia, o ar ficava rarefeito, certo? O ar, conforme a gente vai subindo em altitude, a quantidade de oxigênio é menor. Então vamos pegar aqui a fazer a análise que a gente conhece. Primeiro, encontrar os verbos. Eu tenho aqui o verbo subia e o verbo ficava. Beleza. Se eu tenho dois verbos, quer dizer que eu tenho duas orações. O limite entre elas está aqui na vírgula, tá? Professor, como que eu sei qual é a principal e qual é a subordinada? Agora a gente tem uma dificuldadezinha, que é o seguinte: a oração subordinada é sempre a que começa com a conjunção. E eu sei que a conjunção aqui é tudo isso, ó, à medida que. Então a oração subordinada é a primeira e a oração principal é a segunda. Só que quando a gente fala de oração adverbial, elas podem trocar de posição, isso é muito importante. Eu poderia ter dito, o ar ficava rarefeito à medida que ele subia. E eu estou dizendo a mesma coisa, tá certo? Então eu só consigo dizer quem é a subordinada e quem é a principal, olhando onde está a conjunção, tá bom? Por que essa daqui é uma oração subordinada adverbial proporcional? Porque ela tem essa ideia de ritmo, né? O ar ficava, ele subia mais um pouco, o ar ficava mais rarefeito. Ele subia mais um pouco, o ar ficava mais rarefeito, tá certo? Agora pensa, eu usei aqui a conjunção à medida que. Beleza. Mas só essa que pode estabelecer a ideia de proporção? Tenta substituir, tenta colocar alguma outra ali. Então eu consigo pensar, por exemplo, ao passo que. Percebam que a ideia continua sendo a mesma, né? Ao passo que ele subia, o ar ficava rarefeito. Ou essa daqui, ó, que vai ser muito importante para a gente na aula interativa. Conforme ele subia, o ar ficava rarefeito. Por que eu grifei essa? Vai ser muito importante para a gente na aula interativa, porque ela pode estabelecer outro tipo de ideia. Aí que está o perigo de decorar a conjunção, né? Decorar a conjunção não é uma boa ideia. O ideal é você interpretar a frase, ver se ela está estabelecendo, nesse caso aqui, a ideia de proporção. A gente vai ver que o conforme cabe para outro tipo de oração, para outra ideia também, tá bom? Mas se eu usar um conforme nesse caso, é um conforme que indica proporção. Temporal, por exemplo, aquele exemplo que eu disse lá do Gustavo é uma oração temporal. Mas vamos pegar um outro. Se eu digo assim, ó, feche a janela antes que chova. Certo? O que eu tenho de verbo aqui? Vamos lá, vou fazer de outra cor, verde. Eu tenho aqui feche, é um verbo, e chova é outro verbo.
Se eu tenho dois verbos, tenho duas orações. Cadê o limite entre essas orações? Está aqui no antes que. Certo? Isso daqui é uma conjunção. Eu poderia trocar a ordem? Poderia, né? Eu poderia ter dito, antes que chova, feche a janela. Essa daqui, portanto, é a oração subordinada, porque começa com a conjunção. Essa daqui é a principal, tá? E aí você pensa, bom, qual é a ideia que esse antes que está estabelecendo? É justamente a ideia de tempo. Quando que eu tenho que fechar a janela? Antes que chova. Então é uma oração subordinada adverbial temporal. Eu usei aqui a conjunção antes que. Mas é só ela? Não, né? Eu poderia ter dito depois que. Lá na frase do primeiro slide, eu coloquei quando, certo? Eu poderia ter colocado assim que. Por exemplo, se eu falo para você, olha, ligue para mim assim que chegar. Ó, ligue é um verbo, chegar é outro verbo. Ligue para mim é a oração principal, assim que chegar é a oração subordinada, estabelecendo a ideia de quando você tem que me ligar. Tá certo? Vamos para o próximo. Vamos tratar de dois em dois. Final. Essa daqui estabelece a ideia de finalidade. Tá certo? Então vamos colocar um exemplo de frase aqui. Se eu digo assim, ele se dedicou aos estudos para que obtivesse um bom resultado. Certo? O que eu tenho de verbo aqui? Primeiro ponto, né, eu tenho que achar os verbos. Tenho aqui o dedicou e tenho aqui o obtivesse. Dois verbos. Beleza. Se eu tenho dois verbos, tenho duas orações. Na prática, o que significa dizer que tem duas orações? Significa dizer que tem o verbo dedicar e os seus satélites, o verbo obter e os seus satélites. Né? Eu poderia dizer, quem que é o sujeito do dedicar? É o ele. Quem que é o objeto do obter? Um bom resultado. Beleza? Cada um tem uma análise separada. Acontece que essas duas orações estão na mesma frase. Cadê o limite entre elas? Aqui no para que. Né? Poderia ser só para? Poderia. Né? Ele se dedicou para obter um bom resultado. Então eu sei que aqui começa a oração subordinada, aqui está a oração principal. E qual é a ideia da oração subordinada adverbial final? É a ideia de finalidade. Vamos pensar o que é finalidade. Ele se dedicou aos estudos. Tendo em vista o quê? Qual que era o objetivo que ele queria ao se dedicar aos estudos? Obter um bom resultado. Então essa é uma oração subordinada adverbial final, que estabelece a ideia de finalidade. Eu usei aqui a conjunção para que. Eu disse que poderia ser só o para também. Outra que é muito comum, a fim de que, né? Muito mais formal. Então, por exemplo, em redação, é interessante você escolher essas conjunções que têm uma formalidade maior, né? A fim de que, eu poderia ter colocado com o intuito de, e por aí vai. Beleza? Percebam que as conjunções são bem desenvolvidas, né? Não é mais aquele que, aquele o qual, que a gente estava comentando até agora nas orações adjetivas. A oração causal. Bom, o nome já diz, ela estabelece a ideia de causa. Agora pensa, o que é causa? Causa é alguma coisa que ocorreu antes e que levou ao que está na oração principal. Por exemplo, se eu digo assim, o piso está escorregadio, porque eu derrubei óleo. Isso é verdade. Lá na cozinha, ainda tem que resolver essa coisa aí depois da aula. Eu derrubei óleo e o piso da cozinha está escorregadio. Então vamos lá. O que eu tenho de verbo aqui? Eu tenho está, beleza? E tenho derrubei. Ficou bem mal escrito aqui, mas dá para entender, né?
Cadê o limite entre essas orações? O limite entre essas orações está aqui nesse porquê. Então, eu sei que aqui está a oração principal, aqui está a oração subordinada. Então, veja, a oração principal, a informação mais importante aqui é o piso está escorregadio. Logo depois eu disse a causa dele estar escorregadio, eu ter derrubado o óleo, né? Então, essa é uma oração subordinada adverbial causal. Eu usei, nesse caso, a conjunção por quê. O que mais que eu poderia ter colocado? Poderia ter colocado pois, certo? Poderia ter colocado já que, certo? E eu vou citar uma aqui extremamente importante para a gente, que é essa daqui, ó. Como. Eu já vou dizer lá na aula interativa por que essa é importante. Se é importante, tem cheiro de prova isso daqui, hein? Como. Por quê? O como pode indicar causa, não é? Se eu falo assim, ó, como eu derrubei óleo na cozinha, o piso está escorregadio. Percebe? Eu inverti a ordem, né? Eu coloquei a adverbial no começo, como eu derrubei óleo, o piso está escorregadio, tá certo? Geralmente, quando a gente quer colocar a oração causal no começo, a gente não usa o porquê, a gente usa o como, beleza? Avançando aqui. Bom, então qual que é o contrário da causa? O contrário da causa é a consequência, certo? Então, se eu digo assim, o Gustavo riu tanto que ficou rouco. Beleza. Nossa, gente, tá difícil escrever. Rouco. Beleza. Bom, primeiro passo, verbos, né? Então eu tenho aqui riu e tenho aqui ficou. Cadê a conjunção? Nesse caso, a conjunção é o que, ou se a gente quiser, o tanto que. Beleza? Identificar a conjunção aqui é o de menos, né? Na verdade, só serve para a gente descobrir que o Gustavo riu é a oração principal e que ele ficou rouco é a oração subordinada, beleza? Trata-se de uma oração subordinada adverbial consecutiva. Por quê? Porque a oração principal é o Gustavo riu. Qual foi a consequência desse riso? Ter ficado rouco, beleza? Se eu trocar a ordem, eu caio na causal de novo. Então eu poderia ter dito assim, se eu mudar a ordem, não a ordem das orações, mas quem é a subordinada e quem é a principal, eu poderia ter dito, o Gustavo ficou rouco porque riu muito, né? Aí eu uso lá o porquê, que é causal. É bem importante esse ponto, hein? Uma é o inverso da outra. Eu usei aqui a conjunção tanto que. Poderia ter usado tão que, também na ideia de consequência. Quando eu falo assim, o Gustavo é tão feio que eu me assustei, né? Então, o Gustavo é feio é a oração principal, é um fato, né? E o fato de eu ter me assustado é a consequência dessa feiura toda, né? Poderia ter usado isso daqui, ó, de modo que. Isso também dá a ideia de consequência, tá bom? Concessiva. Com essa daqui a gente tem que tomar um cuidado, tá? Porque qual que é a ideia da concessão? É a ideia da oposição, tá? Ela se parece muito com o mas, o porém, o entretanto, todavia, aquelas que a gente chamou de orações adversativas, quando a gente estava falando de orações de orações coordenadas, né? Mas não é a mesma coisa, e isso eu vou abordar na aula interativa, tá? Mas, por exemplo, se eu digo assim, apesar de estar com frio, não colocarei a blusa, certo? Primeiro passo, o que eu tenho de verbo aqui? Vou fazer de outra cor. O que eu tenho de verbo? Eu tenho o estar e tenho o colocarei. Se eu tenho dois verbos, tenho duas orações, ok? Onde está o limite entre essas orações? Bom, a conjunção está aqui, ó, apesar de. O limite está aqui na vírgula. Eu sei que a oração principal é a segunda e a subordinada é a primeira, porque a subordinada é sempre a que começa com a conjunção, que nesse caso é apesar de, né? Poderia inverter a ordem? Poderia ter dito, não colocarei a blusa apesar de estar com frio.
e estou dizendo a mesma coisa. A única alteração é que não teria a vírgula, né? Bom, qual que é a ideia da concessão? É a ideia de oposição. Se eu estou com frio, o que você esperaria? Que eu colocasse a blusa. E o que vai acontecer? Eu não vou colocar a blusa. Então aconteceu o oposto, tá? Eu usei aqui apesar de. O que eu poderia ter usado como sinônimo? Poderia ter usado embora, que na minha opinião é bem mais formal, né? Poderia ter usado mesmo que eu esteja com frio, né? Ou ainda que. Tá certo? Todas essas conjunções estabelecem a mesma ideia. Não é a mesma ideia do mas, tá? A gente vai falar sobre vai retomar essa ideia do mas. Na verdade, a ideia é a mesma, mas a construção é diferente, tá bom? Bom, oração subordinada adverbial condicional. Condicional da ideia de condição. E, obviamente, vem à cabeça de vocês esta conjunção aqui, se. Né? Então, se eu digo assim, ó, se você for, eu não vou. É o que eu geralmente falo com as pessoas aí. O que eu tenho de verbo? Eu tenho o for e tenho o vou. A oração principal é a segunda. Por quê? Porque aqui não está com conjunção. A conjunção está aqui, ó, tá o se. Então essa daqui é que é a oração subordinada. E ela é uma subordinada condicional, por quê? Eu estou dizendo que eu não vou. Sob que condição? De você ir. Tá certo? Então eu usei aqui a conjunção se, mas eu poderia ter usado a conjunção caso, certo? Só que aí eu vou ter que fazer umas adaptações na formulação da frase. Caso você vá, eu não vou. Né? É muito comum esse tipo de exercício em vestibular. E eu vou colocar aqui uma conjunção que vai ser importantíssima para a gente na aula interativa. Desde que. Por que essa conjunção ela é importante? Assim como o conforme, que a gente falou lá no comecinho, o desde que pode estabelecer mais de uma ideia. Ele pode estabelecer a ideia de condição. Então eu falo assim, eu irei à praia desde que esteja sol, ou se estiver sol. É a minha condição para ir à praia. Mas o desde que também pode estabelecer a ideia de tempo. Né? Então você fala assim, desde que ele nasceu, ele se comporta desse jeito. Veja que aí não é mais uma condição, é o mesmo desde que, mas a ideia de tempo. Tá bom? Essa daí vai ser importantíssima para a gente. Avançando aqui, conformativa. Bom, olha bem esse nome. Qual que é a conjunção modelo para a gente aqui? O conforme. Só que não aquele mesmo conforme que apareceu para a gente lá nas orações proporcionais, tá bom? Então, se eu digo assim, conforme foi anunciado, o rodízio estará suspenso. Certo? Bom, primeiro passo que eu tenho de verbo. Verbo foi anunciado e estará, ou estará suspenso. Vou pegar só o estará. Bom, o limite entre as orações está na vírgula. Eu sei que a subordinada é a primeira e a principal é a segunda. E eu sei que a subordinada é a primeira porque ela começa com a conjunção. Tá certo? Percebam que esse conforme aqui não tem a mesma ideia do à medida que. Aqui não serve o à medida que. A medida que foi anunciado não faz sentido. Esse conforme, ele tem a ideia de conformidade, ou seja, a ideia de concordância, a ideia de que eu estou tirando essa informação de algum lugar, né, e que ela está de acordo com essa informação. Aliás, acabei de falar um, ó. De acordo com é um sinônimo. Ou segundo é um outro sinônimo. Tá certo? Então, esse conforme aí vai ser importantíssimo, vou até grifá-lo aqui, vai ser importantíssimo na aula interativa para a gente. Bom, para a gente terminar os tipos, a oração comparativa. Essa daqui, esqueci de dizer, a conformativa também pode ser o como. Aquele mesmo como lá das orações causais, só que não é o mesmo, né? Conformidade e causa não é a mesma coisa, tá bom? A gente vai ver isso na aula interativa, insisto.
A comparativa, vamos pegar um exemplo assim. Ele bebe como um alcoólatra. Alcoólatra. Beleza. Nesse caso vai acontecer uma coisinha. Vamos pensar o que acontece aqui. Primeiro, quem é o verbo, né? Bebe. Você falou, professor, cadê o outro verbo? Isso acontece muito nas orações comparativas. Geralmente o outro verbo fica escondido. Né? Por quê? Porque se eu estou estabelecendo uma comparação, geralmente é uma comparação de ação. Se eu citei um verbo na primeira oração, eu posso dispensar de colocar esse verbo na segunda. Mas eu poderia ter dito, ele bebe como um alcoólatra bebe. Né? O limite entre as orações está aqui no como, beleza? Agora veja, esse como não é o como causal, não é o como conformativo. Ele é uma comparação entre a maneira como ele bebe e a maneira como um alcoólatra bebe, certo? Então eu usei aqui um como, poderia ter usado um feito, esse daqui é muito comum em linguagem literária, né? Ele bebe feito um alcoólatra. Poderia ter usado um tal qual, separado, né? Ficou juntinho aqui. Tal qual, certinho? Então é o seguinte, eu apresentei aqui para vocês os tipos de oração. A gente vai desenvolver isso daqui na aula interativa. A respeito dos exercícios, eu vou colocar 2 exercícios, vocês vão ver que são muito simples, 2 exercícios no Forms, para a gente falar sobre interpretação desses tipos de oração, e no poliedro tem lá a indicação de mais 2 exercícios, tá? Eu acho que vale a pena vocês priorizarem os exercícios do Forms, tá bom? Gente, até amanhã. Boa aula aí para todo mundo. Um beijo.